Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, que a paz que excede todo o entendimento humano esteja com cada um de vocês hoje. Quero pedir que por alguns instantes vocês fechem seus olhos dos corpos e abram os seus olhos das suas almas. Silencie o ruído lá fora, silencie as notificações do seu celular, as cobranças do seu trabalho, as vozes da ansiedade que insistem em sussurrar que vocês não vão conseguir. Hoje, Deus nos trouxe a este lugar, não para ouvir palavras de sabedoria, não para um espetáculo eloquente, mas para um confronto de amor. Confronto entre a pressa do mundo e a paciência da eternidade. Amém? Se você abrir a sua Bíblia exatamente no meio, você encontrará o livro dos Salmos. E se você for o primeiro verso, no primeiro capítulo, você encontrará o portal de entrada para uma vida de verdadeira plenitude. O Salmos 1 não é apenas uma introdução à poesia hebraica. Ele é um divisor de águas. Ele é uma linha traçada no chão do universo pelo próprio dedo de Deus, separando dois caminhos, duas identidades, dois destinos eternos. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, olhem para mim aqui nessa hora. Há uma palavra que abre este salmo e que precisa ecoar nas paredes do seu coração hoje. Bem-aventurado. No original hebraico, a palavra utilizada é asher. Sabe o que significa? É um plural de intensidade. Não significa apenas feliz, significa as bem-aventuranças múltiplas, as alegrias indizíveis, a macro-felicidade daquele que caminha com Deus. O mundo nos oferece uma felicidade barata, uma alegria de micro-ondas, que esquenta rápido, mas esfria no primeiro vento da adversidade. Salmos 1, ele começa nos prometendo uma felicidade que o mundo não deu e que por isso mesmo o mundo não pode tirar. Mas porque tanto de nós que nos sentamos nos bancos das igrejas, que cantamos os louvores, ainda nos sentimos secos por dentro, Porque tantas vezes a nossa vida parece mais com a palha do versículo 4 do que com a árvore do versículo 3. É sobre essa jornada, o diagnóstico do nosso estado atual e a cura que vem da palavra que nós vamos refletir profundamente hoje. Prepare o coração, porque o Espírito Santo ele quer arar a terra da sua alma. Observe com extrema atenção o movimento que o salmista descreve no primeiro versículo. Há uma engenharia espiritual terrível, uma progressão geométrica do pecado, que acontece de forma tão sutil que quando percebemos já estamos paralisados. O texto diz, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém, não para no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam a gradação dos verbos andar, parar e assentar. Vejam a gradação dos substantivos conselho, caminho, roda. Vejam a gradação dos personagens.
ímpios, pecadores e escarnecedores. O pecado raramente nos convida para um salto do abismo de uma só vez, né? O inimigo da nossa alma é sutil. Ele nos convida primeiro para uma caminhada inocente, depois uma breve parada e finalmente nos oferece uma cadeia definitiva na mesa do deboche e da incredulidade. Vamos analisar cada um desses degraus, a decadência, para que possamos identificar, né, onde os nossos pés estão pisando hoje. Quem é um ímpio na linguagem bíblica? Não pense que o ímpio é apenas aquele criminoso cruel que vemos nos jornais, né? Na perspectiva dos Salmos, o ímpio é simplesmente a pessoa que vive a sua vida como se Deus não estivesse, né? É o homem ou a mulher moralmente aceitável, mas cujo centro da gravidade é o próprio ego. O perigo começa quando começamos a andar ouvindo os conselhos dessas pessoas. E é o que o conselho dos ímpios nos dias de hoje é a filosofia o importante é que você seja feliz, né? Não importa o que a Bíblia diz. É o conselho do pague na mesma moeda, não engula sapo. É a mentalidade de se todo mundo está fazendo, que mal tem? Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que faz não é buscar a face de Deus, mas abrir os feeds das redes sociais, você está se alimentando do conselho dos ímpios. Você está permitindo que pessoas que não conhecem o Espírito Santo ditem como você deve vestir o seu corpo, como deve gastar o seu dinheiro, como deve educar os seus filhos. E o que você deve, né, cobiçar. Você começa apenas andando, é uma olhadinha, é uma conversa boba no corredor do trabalho, né? É um podcast de alguém muito inteligente, mas que zomba da cruz. Você não concorda com tudo, mas está caminhando lado a lado. Cuidado. Conselho molda o pensamento, molda a direção dos seus pés. O texto avança. Se você andar ouvindo o conselho, o próprio passo inevitável é que você vai se deter no caminho dos pecadores. O verbo deter-se significa parar, estabelecer-se temporariamente. Você já não está mais apenas de passagem. Agora você estacionou. O caminho fala de estilo de vida, de rotina, de hábitos. Aqui o cristão já começou a adotar as práticas do mundo para si. É aquele crente que já aceita a mentirinha, né, sobrevivência, que já tolera a fraude leve nos negócios, né, que já consome pornografia no secreto do quarto, achando que ninguém está vendo, que já cultiva a fofoca e a discórdia como se fosse temperos da conservação. Você parou no caminho, e o grande drama de parar no caminho dos pecadores é que você começa a se acostumar com as paisagens do pecado. O que antes te chocava, agora te diverte. O que antes te fazia o Espírito Santo te constranger o seu coração em lágrimas de arrependimento, agora passa batido, anestesiado por uma falsa sensação de que Deus atende. Ele sabe que sou fraco. Sim, Ele sabe que você é pó, mas Ele enviou o seu Filho para que você fosse livre, não para você morar no lamaçal, né? No versículo 5 traz uma consequência jurídica eterna. Por isso, os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. A palavra subsistir no original significa manter-se de pé. Imagine um tribunal cósmico, né? O juiz de toda a terra está sentado no trono da glória, os livros são abertos, os homens palhas, né,
é chamado à frente para prestar contas da sua vida, de cada palavra frívola que proferiu, de cada pensamento secreto de impureza, de cada ato de rebelião contra a soberania de Deus. Naquele dia, irmãos, o ímpio não conseguirá ficar de pé. Os seus joelhos vacilarão, a sua boca se calará, o seu dinheiro não poderá comprar o veredito. Sua influência na terra não significará absolutamente nada. Ele cairá por terra sobre o peso esmagador da justiça santa de Deus. O texto diz: nem os pecadores na congregação dos justos haverá uma separação final. Hoje, o trigo e o joio crescem juntos, no mesmo campo. Hoje, a árvore e a palha compartilham o mesmo espaço geográfico. Nós nos sentimos no mesmo banco, nós sentamos no mesmo banco de igreja, cantamos as mesmas canções, ouvimos o mesmo sermão, mas vem o dia da grande triagem. Vem um dia em que o grande agricultor virá com sua pá na mão para limpar completamente a sua eira. Naquele dia não haverá hipocrisia nem que resista. Ninguém poderá entrar na congregação eterna dos santos vestindo apenas uma capa de religiosidade, sem ter o coração verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo. O salmo não entrará por mérito próprio. O salvo, ele não entrará no reino por mérito próprio. Cristo que dá o peso necessário para suportar o olhar de Deus. Mas o ímpio será levado pelo vento da ira divina para longe da presença de Deus, para um lugar de choro e ranger de dentes. Olhe para o seu coração agora e responda para si mesmo, na santidade deste momento: se o vento do juízo de Deus soprasse sobre a sua vida hoje, você cairia como um trigo denso no chão, na graça, ou voaria como a palha oca para longe da salvação? Não brinque com a sua eternidade, não brinque com a sua eternidade. O tempo da colheita está se aproximando, meu querido. Agora, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, não brinque com o tempo da eternidade, aceita Jesus Cristo. Ore comigo neste momento. Feche seus olhos, vamos orar na presença de Deus. Pai, nesta noite eu coloco diante da Tua presença com o coração aberto, cada alma rendida e com a certeza de que o Senhor está aqui. Antes de dormir, eu quero silenciar as vozes deste mundo para ouvir a Tua voz. Eu quero deixar de lado as preocupações desse dia e descansar nas verdades da Tua palavra, que ao meditar no Salmos 1, eu encontro esperança, direção, consolo e segurança para a minha vida. Pai, a Tua palavra declara: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, eu quero viver essa bem-aventurança, eu quero viver essa felicidade verdadeira, que não depende das circunstâncias, que não depende do dinheiro, que não depende da aprovação das pessoas, mas que nasce da comunhão contigo. Quantas vezes, meu Pai, durante o dia fui cercado por opiniões contrárias à Tua vontade? Quantas vezes ouvi palavras negativas, conselhos errados, pensamentos que tentaram me afastar dos Teus caminhos? Mas nesta noite, eu peço que o Senhor purifique minha mente e o meu coração. Não permita, Senhor, que eu seja guiado pela sociedade deste mundo. Não permita que eu siga caminhos que me afastem da Tua presença. Ensina-me a ouvir a Tua voz acima de qualquer outra voz. Ensina-me a reconhecer a direção do Teu Espírito, Senhor. Se em algum momento deste dia eu dei ouvidos ao medo, ao desânimo, à incredulidade ou à ansiedade, perdoa-me, Senhor. Lava-me com a Tua graça. Renova as minhas forças. Renova minha fé. Renova minha esperança, Pai amado. O Salmos 1 diz que o prazer do justo está na lei do Senhor
e que nela medita de dia e de noite. Eu quero que a tua palavra seja o meu prazer. Eu quero amar as Escrituras, Senhor. Eu quero desejar a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Muitas vezes minha atenção foi roubada por tantas distrações. Muitas vezes passei mais tempo ouvindo as notícias do mundo do que ouvindo a tua própria voz. Muitas vezes me preocupei mais com aquilo que as pessoas pensam do que com aquilo que o Senhor pensa. Mas nesta noite eu volto o meu coração para ti. Eu escolho confiar em ti, Senhor. Eu escolho descansar em ti. Eu escolho colocar a minha esperança em ti. Senhor, meu Deus, faz a tua palavra uma fonte inesgotável dentro de mim. Que ela seja luz para os meus passos. Que ela seja direção para as minhas decisões. Que ela seja força para os meus dias difíceis. Que ela seja consolo para os momentos de dor. Que ela seja alimento para a minha alma. Pai, eu me lembro da imagem tão linda apresentada no Salmos 1. O justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E nesta noite eu quero ser essa árvore. Eu não quero ser levado pelos ventos das circunstâncias. Eu não quero viver de emoções passageiras. Eu não quero depender apenas dos momentos bons para permanecer firmes. Eu quero ter raízes profundas em ti, Senhor. Quero estar ligado à fonte que nunca seca. Quero estar conectado ao rio da tua presença, meu Pai. Senhor, aprofunda as minhas raízes. Faz com que eu cresça espiritualmente. Faz com que eu amadureça na fé. Faz com que eu permaneça firme, mesmo quando os ventos soprarem fortes. Porque eu sei, Senhor, eu sei que dias difíceis, eles virão. Eles existem. Lutas, né? Eu sei que existem provas. Eu sei, meu Pai, que existem desertos. Mas eu também sei que aquele que confia, em que confiar no Senhor, jamais serão abalados. Meu Pai querido, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que se sentem cansados, pessoas que lutam o dia inteiro, pessoas que enfrentam batalhas que ninguém conhece, pessoas que carregam preocupações escondidas no coração, pessoas que estão chorando em silêncio, pessoas que perderam as forças, né, que estão pensando em desistir. Mas nesta noite, eu peço que o Senhor visite cada uma delas, que o Senhor derrame paz sobre suas vidas, que o Senhor renove suas forças espirituais, que o Senhor cure suas feridas, né? Que o Senhor enxugue suas lágrimas e mostre, Senhor, que continua no controle de todas as coisas, Pai. O Salmos 1 diz que essa árvore dá fruto ao seu tempo. Isso me ensina que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Amém. Quantas vezes ficamos ansiosos porque queremos respostas imediatas? Quantas e quantas vezes queremos que as promessas aconteçam rapidamente? E quantas vezes queremos entender tudo o que o Senhor está fazendo? Mas o Senhor trabalha no tempo perfeito, né? O Senhor conhece o momento certo. O Senhor sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Por isso eu entrego ao Senhor os meus sonhos. Eu entrego ao Senhor os meus projetos, os meus planos, as minhas expectativas. Que tudo aconteça segundo a tua vontade. Que tudo aconteça segundo o teu propósito, Senhor. Que aconteça, Senhor, no tempo perfeito de Deus. Meu Pai, eu também aprendo através do Salmos 1 que as folhas dessas árvores não murcham. E eu peço que o Senhor conserve vida, viva a minha fé. Que o Senhor mantenha acesso à chama
Que o Senhor mantenha acesa a chama de esperança dentro de mim. Que o Senhor não permita que o desânimo tome conta da minha alma. Que eu continue, Senhor, acreditando mesmo quando não enxergar resultados imediatos. Que eu continue confiando, mesmo quando não compreender os teus caminhos. E que eu continue, Senhor, caminhando, mesmo quando a estrada parecer difícil. Que eu continue orando, mesmo quando o silêncio parecer longe. Porque eu sei que Tu és fiel, que Tu não falhas. Eu sei que Tu nunca abandonas aqueles que colocam a sua confiança em Ti. Nesta noite, meu Pai amado, eu entrego cada preocupação nas Tuas mãos. Eu entrego as preocupações financeiras. Eu entrego, meu Deus, as preocupações familiares e também as preocupações emocionais, Senhor. Entrego as preocupações profissionais e tudo aquilo que tem roubado a paz de cada pessoa que eu vi nesta oração. O Senhor é maior do que qualquer problema. O Senhor é maior do que qualquer dificuldade ou qualquer desafio, Senhor. Qualquer gigante que se levante contra mim e contra qualquer pessoa aqui, Senhor, ouvindo esta oração. E por isso eu descanso. Eu descanso na Tua fidelidade. Eu descanso no Teu amor. Eu descanso, meu Pai, nas Tuas promessas. Na certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Guarda, Senhor, a minha casa nessa noite, Senhor. Guarda, Deus, as nossas famílias. Guarda os nossos filhos. Guarda os nossos pais. Guarda aqueles que tanto amamos. Coloca os Teus anjos ao redor de cada lar, Senhor, de cada família representada aqui nesta oração. Afasta todo o mal, afasta todo o perigo, Senhor. Afasta toda a obra das trevas. Que a Tua presença encha cada cômodo deste lar e desta casa. Que a Tua paz reine neste ambiente. Que a Tua luz brilhe sobre nós. Que o Teu amor nos envolva, Senhor. Eu também oro por aqueles que estão enfermos. Que o Senhor toque agora, Senhor, cada pessoa que precisa de cura. Que o Senhor fortaleça os fracos. Que o Senhor renove os abatidos, meu Pai. Que o Senhor visite os hospitais. Que o Senhor visite aqueles que estão sofrendo, Pai, neste momento. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada vida, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Salmos 1 também fala sobre os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa. E isso me faz lembrar que eu não quero viver uma vida vazia. Eu não quero viver, Senhor, distante da Tua presença. Eu não quero construir minha vida sobre aquilo que é passageiro. Eu quero, meu Pai, nesta noite construir a minha vida sobre a Tua palavra. Eu quero construir a minha vida, Senhor, sobre a Tua verdade, sobre a rocha que eu sei, Senhor, que é eterna, que é Cristo Jesus. Ensina-nos a valorizar aquilo que realmente importa, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar a buscar primeiro o Teu reino, e viver para a Tua glória. Ensina-me a colocar o Senhor em cima de todas as coisas, Pai. Enquanto esta noite avança, eu sinto a Tua paz tomando de conta do meu coração. E eu sinto a Tua presença acalmando a minha alma. Senhor, o Seu renovo vai removendo, Senhor, todo medo, Senhor, de cada coração. Porque eu sinto, Senhor, o Senhor renovando as nossas forças. Obrigado, Senhor, por conhecer o caminho dos justos. Obrigado porque o Senhor vê cada passo que dou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece as lutas de cada um, Senhor, aqui. Obrigado porque o Senhor conhece as lágrimas, O Senhor conhece cada sonho, Deus. Conhece os nossos corações. E porque o Senhor nos conhece, eu não preciso ter medo do amanhã. Eu não preciso viver angustiado. Eu não preciso carregar sozinho os pesos da vida. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é meu pastor. Porque o Senhor é a minha força e o meu refúgio e a minha esperança. Porque o Senhor é o meu Deus amado. E eu rendo graças, Senhor,
pela tua fidelidade. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, Deus. Abençoe cada pessoa que está aqui ouvindo essa oração, Pai. Derrama a tua unção, derrama os teus milagres sobre as vidas e as casas, Senhor, de cada pessoa. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa todas as nossas falhas. Entregamos tudo diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, que eu te oro, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus, meu amado. Antes de encerrarmos esse vídeo, eu quero que, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva agora. Deixe o seu joinha, né? Porque isso ajuda demais o YouTube a levar esta mensagem para mais e mais pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Amém. Deixe o seu pedido de oração. Eu quero ouvir o seu pedido de oração aqui. Isso é muito importante, muito importante. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até a próxima oração.